nessa manhã eu queria então meditar com os irmãos em 1 Samuel capítulo 3. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 3. Eu achei muito interessante, tá? Quando o irmão falou, né, sobre Samuel, né? Profeta, juiz, né, sacerdote, é isso mesmo. Samuel foi uma figura extraordinária, né? Foi uma figura realmente que mudou a história de Israel, mas mudou também o coração do povo. E, de verdade, eu espero que mude também as nossas. O Antigo Testamento me emociona muito, né? Sou professora há mais de 20 anos do Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus não para de me emocionar. Glória a Deus. Porque Ele é vivo, né? Eficaz, transformadora. Essa é a palavra do Senhor. E se não for assim, meus irmãos, se a gente ouve a palavra de Deus e ela não nos emociona, e ela não nos toca, o problema não é da palavra. O problema é nosso. O problema está na nossa mente, está no nosso coração, está em alguma coisa nossa. Porque o homem é pecador. A palavra é santa, o Senhor é santo, não é? Então, o problema está em nós. Mas eu queria ler com os irmãos 1 Samuel capítulo 3, que é um texto muito emblemático. É o texto onde o Samuel, ele tem o seu chamado, né? E aí eu queria então ler e meditar com vocês. Vamos ler? O jovem Samuel. Conversão, sim. A minha versão é uma versão bem antiga, assim. É Almeida, revista e atualizada. Então, os irmãos, né? Tá? Mas essa é bem RA, né? NVI. Não, irmãos, eu não uso, não. Assim. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Olha que coisa terrível, né? A palavra do Senhor, né, era rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitada num lugar costumado ao sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. E ele foi, né? Muito interessante isso, né? Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este levantou-me e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. E ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Quem diria? Né? Ele morava no templo, né? Porém, Samuel não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e se alguém te chamar,
dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar que se deitou. Então veio o Senhor e esteve ali. E ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a casa para sempre. Julgarei a sua casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade. Coisa séria, né? Nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão. Imagina, né? Relatar uma visão dessa. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, teu filho? E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Então Deus te faça o que bem lhe prover, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Cresceu Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beersheba, do extremo norte ao extremo sul, conheceu, e todo Israel, desde Dan até Beersheba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Shiló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Olha que coisa linda, que texto extraordinário. É o texto onde o Samuel tem a sua primeira experiência com Deus. Experiência forte, né, com o Senhor. Desse texto, que a gente já deve ter estudado, lido, relido, né? Já deve ter ouvido tantas pregações, a gente tira muitos ensinos. Mas eu queria aqui destacar 3 deles. 3 dos muitos ensinos que vocês já devem ter ouvido, já devem ter lido, já devem ter escutado por aí sobre o Samuel. O primeiro deles é que sem religião, sem comunhão, traz confusão. Esse é o primeiro ensino que esse texto nos dá. Os versos que nós lemos, logo no iniciozinho, do verso 1 ao verso 5, ele nos mostra exatamente essa realidade. Que a religião sem comunhão com Deus traz, de certa forma, confusão. Quando a gente começa a ler esse texto, a gente vai vendo que o clima dentro da casa do Senhor não era dos melhores. Diz o nosso texto aqui que num determinado momento da vida do Eli, que foi realmente um excelente juiz, o que aconteceu? Olha lá, Samuel, ele servia perante o Eli na casa do Senhor. Diz o texto que naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, mas para um juiz ter a palavra de Deus no seu coração, ter visões do que Deus esperava do seu povo, era fundamental. Mas isso já não acontecia mais com Eli. Imagina só um ministério hoje, de uma igreja,
Aonde o Senhor não fala com o pastor. Aonde o Senhor não dá mais visão, pastor. Pode ir para frente? Impossível. É impossível isso. Mas esse era o cenário da época em que o Samuel foi chamado. Aonde Deus já não falava. Com a autoridade constituída. Já não dava mais visão sobre o que seria no futuro. O próprio Samuel, o menino Samuel, como o texto fala para nós, o rapaz, né, em hebraico, ele era um reflexo daquele ambiente. Veja só que curioso o que o texto fala para a gente. Ele diz assim, ó, certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, ele já não via quase, né? E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor. Só que ele não deita em qualquer lugar do templo. Ele deita aonde estava a arca. Provavelmente o Samuel dormia muito próximo do Santo dos Santos. Muito próximo. Coladinho ali, né, para não entrar e não ser consumido, ele deveria dormir quase que na porta. A arca estava aqui e o Samuelzinho dormia ali, ó, guardando a arca, o objeto mais sagrado do tabernáculo. Coladinho na presença de Deus. Não é verdade? Porque segundo o Êxodo capítulo 25, era em cima da arca, naquela época, que Deus descia sobre os querubins para falar com o povo. Então veja só, o lugar onde o Samuel estava. Ele estava exatamente o mais próximo, fisicamente possível, da presença de Deus. Fisicamente possível. Por que eu estou frisando isso? Porque espiritualmente ele estava muito longe. Mas ele estava muito longe. Porque Deus fala com ele. Deus fala. E ele não reconhece a voz do Senhor. Não é, pastor? Esse texto nos fala isso aqui. Quando a gente caminha um pouquinho mais, a gente lê assim no verso 4. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Olha só. Ele ouve a voz do Senhor. E ele fala: opa, estou aqui. E ele faz o quê? Corre para Eli. Ele não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia a voz de Deus. Religião sem comunhão traz confusão. Ele se confundiu todo. Ele ouviu uma voz e ele fez o quê? Correu para o mestre dele. Correu para o Elisão. Ele chegou lá, falou: opa, tu me chamou? Ele falou: não, eu não chamei nada. Não, eu acabei de dormir, você já está aqui de novo? Minha sombra. Não te chamei não. E ele volta, né? Fazer o quê, né? Voltou lá para o cantinho dele. Percebe, gente, como que nós praticarmos uma religião, mas não termos com Deus comunhão, vai trazer confusão? Não tem jeito. Não tem jeito. O que a gente vive na igreja não pode ser uma religião. Isso foi falado aqui, isso foi cantado aqui. Estar aqui na presença do Senhor não pode ser religião. Tem que ser comunhão. Tem que ser. Porque senão, na vida, no dia a dia, durante a semana, a gente vai arrumar confusão. Vamos andar confundidos por aí. E sabe o que acontece? Quando a gente anda confundido, a gente ouve um monte de voz. Quando a gente não conhece a voz do Senhor, a gente ouve outras vozes. E é aí que mora o perigo. Aliás, estamos aqui. Eis-nos aqui. Porque um dia alguém ouviu uma voz que não era de Deus. Lá no éter. Não é verdade? Só Deus falando. No éter era assim. Está lá. Gênesis capítulo 2. Diz que Deus passeava pelo jardim. Não, Gênesis 3. Deus andava. Falava como homem no jardim. Só tinha o homem e
E a Eva ouviu a voz da serpente. Não é? E não pensa que é só a mulherada que está na mal, na fita, não. Porque os homens também estão. Porque na realidade, o Adão deveria ter falado para ela, mulher, para de ver esse bicho aí. Mas ele fica quietinho. Ele também estava gostando do que estava ouvindo. Não é? Porque quando a gente não gosta do que a gente ouve, a gente sai fora. Não é? Está numa rodinha. Né? Sacou que é roda de escarnecedor, o que você tem que fazer? Bate o pé, irmão. Vai embora. Vai beber Coca-Cola. Vai ficar em roda de escarnecedor para quem já sabe qual é o fim, né? Está lá no Salmo primeiro, depois você lê. Não vale a pena. A gente não pode se confundir como Samuel se confundiu. Mas sabe por que a gente se confunde? Porque a gente não tem intimidade com Deus. A falta de intimidade com o Senhor nos leva a confundir as vozes. Né? Minha mãe sempre falou muito. Sempre falou muito. Quando eu ouvia a voz da minha mãe, eu sabia que era a voz dela. Podia quem quiser imitar. Eu não ia ouvir, eu conhecia a voz da minha mãe. Meu pai é a mesma coisa, eu sabia qual era a voz dele. Se quiser ser até hoje. Então, meus irmãos, para ter intimidade com Deus, precisamos falar com Deus e ficar atentos à sua voz. Para que a gente não se confunda. Para que a gente não fique ouvindo a voz do mundo. Porque o mundo vai ter muitas vozes. Ainda mais hoje, na era da comunicação, é só você ligar o YouTube. Clica aí no teu aplicativo, bota aí no YouTube. O que tem de voz falando? O que tem de gente falando? Coisa boa, mas muita coisa complicada. E vozes complicadas vão nos levar a caminhos muito complicados. Não acha que aquela, nossa, gostei tanto disso daqui. Chega na Bíblia, olha na Bíblia, confere na palavra de Deus, guia para os nossos caminhos. A palavra de Deus é o guia para a tua vida. Não tem outro caminho. Se não tiver na palavra, meu amigo, sai fora. Sai fora. Vai trazer, uma hora vai trazer confusão. Uma hora vai trazer confusão. Mas não acabou aqui não. Esse texto ainda nos ensina uma segunda lição, muito preciosa. Atenção. Rompa com a repetição. Vamos reler os versinhos de 6 a 9 de 1 Samuel capítulo 3. O texto diz assim, ó. Tornou o Senhor a chamar. Então Samuel deitou de novo naquele mesmo lugar. E o Senhor tornou a chamar. Verso 6. Samuel, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Pois o Senhor tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli, mesmo cego, ele entende que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso disse Eli para Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Aqui uma coisa interessante, porque o Samuel ele se mostra disposto, não é? O Samuel se mostra disposto. Ele vai até o Eli a segunda vez, ele vai até o Eli pela terceira vez, né? Mas ele simplesmente não, eu acho que ele nem entende o que estava acontecendo. Ele não tinha entendimento, pastor, do que estava acontecendo. O Eli é que foi um pouquinho sábio e falou para ele assim, olha, se te chamar de novo, você vai responder assim, Samuel. Fala de teu servo. Sabe o que era o Samuel? Um burocrático
religioso. Ele era isso. Era um cara burocrático. Sabe o que é o burocrático? É o cara que está trabalhando no serviço público. Agora não é mais assim, mas antigamente era só carimbando papel. Não interessa o papel que ele estava carimbando. A função dele era carimbar, não. Ele estava carimbando. Esse era o Samuel. Era um cara burocrático. Todo dia ele acordava, abria o tempo, fazia as coisas que ele tinha que fazer. E de noite ele ia lá, deitava, esperava amanhecer. Amanhecia, ele abria o tempo, fazia o que tinha que fazer, à noite ele se deitava e esperava. Vocês percebem que é um ciclo aqui? O texto fala, terceira vez, pela terceira vez Deus chamou Samuel. Atenção, rompa com o ciclo da repetição na tua vida. Se tem uma coisa acontecendo recorrentemente na tua vida, e essa recorrência na sua vida, ela não traz mudança, ela não te faz crescer espiritualmente, ela não faz com que sua vida mude, coloca isso diante do Senhor. Deposita isso aos pés do Senhor. Precisou do Eli falar para ele assim, ô Samuel, olha, se te chamar de novo, né? Se te chamar de novo, você vai dizer isso aqui. A gente tem um ditado na modernidade que diz assim, se chamar 3 vezes é a morte. Quem já ouviu falar disso? Se chamar teu nome 3 vezes, corre. É a morte. Olha, duvido muito daqui não, se o Senhor chamasse e o Samuel não ouvisse ou não obedecesse o Eli, o que seria dele? Não é? 3 vezes. 3 vezes. Deus chamou Samuel 3 vezes. Pelo nome. Shemuel. E ele fala o quê? Rimei, mesmo. Grandes homens de Deus são chamados pelo nome no Antigo Testamento. Foi assim também com Abraão. Abraão estava lá com um facão, né? Pronto para passar a faca do Isaac. E Deus fala para ele, Abraão, Abraão. Não é? Quando o chamado do Horebe também, Abraão, Abraão, né? Moisés, Moshe, ele fala Rimene. Homens de Deus em viradas da sua vida são chamados pelo nome. E isso aqui acontece na nossa vida hoje. Para que a gente rompa com os ciclos que estamos vivendo. Precisamos romper os ciclos. Para que a gente possa viver algo novo de Deus. Se a gente continuar nos ciclos antigos, a gente não vai viver o novo de Deus. Foi o que aconteceu com Samuel. O Samuel precisou romper com o ciclo antigo que ele vivia, burocrático, dormindo ali na porta do templo, na porta do Santo dos Santos, pertinho da presença de Deus, mas longe de conhecer o Senhor. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa igreja e aí o pastor tinha filhos pequenos, né? Adolescentes. E o filho desse pastor, ele era bem agitado, assim, sabe? E a igreja era muito grande e os adolescentes e jovens ficavam na galeria e o resto da galera ficava embaixo, né? As senhoras não subiam escada, aquela coisa toda. E o menino estava lá na galeria junto com os amigos, né? Ele era o filho do pastor e ele era o líder da galera. Era o líder da galera. E a mãe era arquiteta da igreja e eles tinham feito um trabalho na igreja que botava, como é que é o nome daquele, né? Isopor para isolamento acústico. Adivinha o que os adolescentes faziam? O pobre do isopor já estava quase todo furado. E era bonito, sabe? Uma acústica bonita. E os moleques lá, tirando. O pastor lá de baixo olha lá para cima e fala assim, Paulinho, desce agora, aqui. Ele assim, meu menino, imagina,
igreja inteira ali pra cima, né? O Paulinho. E os amigos dele. O Paulinho desceu. Aí o Paulinho que não descesse, o Paulinho desceu. O Paulinho desceu e sentou onde o pai mandou. Aí o pai falou, você não pode fazer isso, não sei o quê. Senta aqui, meu filho. Sabe o que o garoto respondeu para ele? Eu estou aqui, mas aqui não está. Eu falei, meu Deus, se eu fosse pastor, eu encerrava o culto. Encerrava o culto, ele cantou. Ele cantou. Ele cantava música. Irmãos, o Samuel era mais ou menos assim. Ele estava na igreja, mas aqui dele, quem disse que estava? Ele não conhecia nem a Deus. E todos os que ele estava na igreja, ele morava na igreja, ele era o zelador. Vamos dizer assim. E ele, no mesmo ciclo burocrático religioso da vida dele toda, o Samuel, se vocês forem ler os capítulos anteriores, desde bebê ele foi para o templo. Criança, ele foi dado a Eli. Menino, a mãe dele ia lá, dava roupinha nova a cada ano que ela ia para o templo. Então, Samuel cresceu, desmamou, né? E foi entregue ao sacerdote Eli. Ele sempre morou na igreja, sempre morou no templo. Percebe que ele viveu a vida dele num ciclo religioso de estar ali, trabalhando no templo, fazendo de tudo. E servindo a Eli, claro. Até que um dia, uma voz diferente da do Eli fala com ele. Samuel, Samuel. E já estava falando a terceira vez. E o Samuel, na terceira vez, ele faz o que o sacerdote Eli manda. E ele rompe com esse ciclo de repetição. Ele rompe. Ele teve ousadia para romper, porque ele precisou de ousadia. E esse é o terceiro ponto que eu queria falar com vocês. E o último, pastor, prometo. Terceiro ponto, saia da letargia e deixe Deus usar com ousadia. Esse mundo precisa de ousadia. A irmã falou, né, Bebê? Ela falou o seguinte, esse negócio de, não sei se pode falar assim, que está sendo transmitido, mas ela falou, esse negócio isso deixa a gente com as mãos amarradas. É verdade, deixa mesmo. Deixa. Mas a gente precisa sair da letargia e falar com ousadia. Vocês não cantaram aqui que o Coliseu, não é? Não vai parar, os leões. Quem foi no Coliseu aqui sabe o que é o Coliseu. Eu fui naquelas ruínas do Coliseu, eu não vivi naquela época, eu sou velho, mas não sou tanto, né? Mas, gente, aquelas ruínas do Coliseu são impressionantes. Impressionantes. Quando a gente via aquele filme do Gladiador, que mostra lá aquelas, né? Impressionante aquilo. Mas aquilo não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Mas por que não pararam? Porque tiveram homens ousados que saíram da letargia e avançaram ousadamente. E foi o que Samuel fez. Quando Deus falou com Samuel no final do capítulo 3, nós lemos lá, o finalzinho, né, do verso 10 vai falar, então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu, fala que o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa nova em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão os ouvidos. E a coisa nova que Deus ia fazer era tirar a casa de Eli de ser dirigente do antigo Israel. E quem que ia ficar nesse vácuo de poder? O Samuel. O Samuel. Por que Deus ia tirar Eli? Porque o Eli já estava cego, tudo, não ouvia ninguém. E nem via o que aqueles filhos
filhos dele, aquelas belezuras, fazia. Está lá no capítulo 2 de 1 Samuel. Os filhos dele eram a pior espécie. Eram os corruptos da pior espécie, religiosamente falando. Eles queriam olhar para eles, egoístas. Pensavam neles, nos deleites deles e nos prazeres deles. Não estavam preocupados com Israel. Não estavam nem preocupados em honrar o pai que tinham. Não é? E neste momento, Deus fala: Samuel, Samuel, eu vou fazer uma coisa na cara, vou dar uma sacudida nesse Israel. Que aquele que ouviu vai ficar desesperado. Vou falar: mas como pode isso? Pode. Deus pode, Deus. Glória a Deus. Não acha que Deus não faz, não. Não acha que você vai viver uma vida que nem as dos filhos do Eli? E Deus vai ficar de boa comigo. Eu estou na igreja, eu dou um dízimo, eu canto, levanto a mão, cumprimento o irmão. Não se engane, não. Não se engane. Deus sacode. Glória a Deus. Deus sacode. E quando sacode, irmãos, às vezes dá aquela sacudidinha assim, né? Mas eu dá aquela sacudidinha, né? Mas às vezes sacode que nem foi aqui com ele. Porque foi a casa toda. Não é? A casa toda foi tirada. Não sobrou ninguém para voltar. Vai dizer: puxa, meus antepassados, já era. Né? Mas o Samuel, que rompeu com o ciclo, saiu da letargia e se deixou ser usado por ousadia. Algo extraordinário aconteceu na sua vida. A gente lê aqui no verso 15, ficou Samuel deitado, o Samuel vai contar para o Eli. Olha só, o Eli era o mestre dele, era o mestre dele, era o pastor dele. E o Eli chega para ele e fala assim: o que Deus falou? Samuel teve que ter coragem para falar. Teve que ter coragem para chegar e falar: olha, Eli, chapa esquentou para você. Mas na realidade, Eli, a chapa ferveu. A chapa está muito quente. Vou te contar. E contou. Contou. O Eli fez o quê? Só lamenta, né? Me dei mal. No final da vida, quem diria, né? Não precisava morrer assim, né? Com esse testemunho aqui, né? Na Bíblia. Né? Depois de tudo que viveu, de tudo que julgou a Israel. Mas, e nesse vácuo, ousadamente entrou Samuel. O finalzinho do capítulo diz assim, olha, verso 19: crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Todo Israel, de Dan a Beersheba, de Dan é em cima do mar da Galileia, é bem acima. Você anda de carro 1h30 até chegar em Tel-Dan. É longe. Lá de Tel-Dan você vê o Líbano, só para vocês entenderem como é perto, né? A gente tem essa guerra agora, não é? Então, né? É lá em cima, até Beersheba, até embaixo mesmo, depois de Jerusalém, vai andar em 1 hora, né? Então é do extremo norte ao extremo sul de Israel, vai dizer, né? Que o Senhor era com ele. Conhecer e dar, mas não é conhecer assim, te conheço, irmão, puxa, encontrei ele no supermercado, não. Conhecer é um mergulho profundo, o Iadá é um mergulho profundo em Deus. Profundo. É mergulhar profundamente. E foi isso que aconteceu com Samuel, né? Crescia Samuel, o Senhor era com ele, nenhuma das palavras, e todo Israel de Dan e Beersheba conheceu que Samuel estava confirmado como Nabi, como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer. Ouçam o verbo. Se deixou ver em Shiló.
enquanto por palavra o Senhor se manifestava ali por Samuel. O início do texto de 1 Samuel diz que o Eli, ele era quase cego. Não, Deus não se manifestava mais por visões. A sua palavra não era falada mais, porque o Eli estava velho, cansado, com um filho corrupto. Mas agora, o Samuel rompe com o ciclo. O que acontece? O último verso, 21 de 1 Samuel. Continuou o Senhor a aparecer. Olha a visão voltando. Ele volta. Enquanto que por sua palavra se manifestava a Samuel. Deus voltou a ser visto, a dar visões ao profeta. E a sua palavra voltou a ser pregada. Mas por que isso aconteceu? Porque o Samuel, ele saiu da letargia. E ele foi usado com ousadia. Que você possa ser usado com ousadia pelo Senhor. Que você possa viver uma vida que não seja de religião. Não seja. E que você saiba romper com os ciclos que estão te afastando de Deus. Amém? Vamos orar? Posso orar, pastor? Vamos orar. Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra, que falou primeiro ao meu coração. E que cada um de nós aqui entenda que é necessário termos uma espiritualidade e não uma religiosidade. Que cada um de nós aqui saiba romper com os ciclos que não estão nos levando a uma espiritualidade sadia, uma comunhão profunda contigo. E que cada um de nós aqui tenha cada dia mais ousadia para falar da tua palavra, ministrar a tua palavra, sermos realmente canais de bênção da tua palavra. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque eu tenho certeza, Deus, que essa igreja é uma igreja que proclama a Ti, é uma igreja que incentiva, Senhor, a cada um que entra aqui a ter uma espiritualidade sadia e a ter um conhecimento profundo de Ti. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.